Josué foi enganado. Porque você quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então fique conosco até o final deste vídeo. Meus irmãos, meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. O nosso alvo é falar das coisas de Deus. É falarmos de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Fique conosco até o final deste vídeo. Agora, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Agora vamos para a palavra de Deus. Localize aí na sua Bíblia o livro de Josué. Josué capítulo 9, a partir do versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico muito interessante. E nós vamos meditar no texto, porque Josué ele foi enganado. Josué foi enganado. Todo líder, ele precisa tomar muito cuidado, porque alguém vai tentar enganá-lo de alguma forma. Se você exerce uma função de liderança, em qualquer sentido no meio da sociedade, no nosso caso aqui, uma liderança eclesiástica, lembre-se que nós estamos numa guerra espiritual. E nesta guerra espiritual, de um lado está Deus. Do outro lado está o diabo. E Satanás, ele é astuto. Astuto. Ele é terrível, ele é o enganador, ele é o pai da mentira. E exatamente por isso que nós vamos comentar aqui sobre o que aconteceu. Por que Josué foi enganado? Apesar de toda a experiência, Josué não era mais um meninozinho, não. Josué tinha provavelmente uns 60 a 65 anos quando aconteceu isso. Não era mais um garotinho. 40 anos só ele passou no deserto. Como ele tinha 20 anos aproximadamente, ele já estava ali com 60 anos a 65 anos. Passou 40 anos no deserto sendo comandante do exército de Israel, sobre o comando de Moisés. Importante isso. 40 anos de experiência. Mas mesmo assim, Satanás ele espera os momentos para agir. Então fique conosco. Temos 2 tópicos com base no texto e certamente o Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Vamos então, pastora, para o primeiro tópico da mensagem de hoje. A mentira dos gibeonitas. Texto bíblico. Usaram também de astúcia e foram, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados. Pois é, meus irmãos, essa foi a estratégia que Satanás usou
usando um povo que era logo perto de Ai, mas eles fingiram, usando roupas velhas, sapatos velhos, pão velho, e contaram uma história para Josué. E Josué acreditou naquela história. Volto a dizer, como aqui na introdução, Josué com toda a experiência, mas a estratégia de Satanás não leva em conta o tempo da experiência, não. Ele arma as suas ciladas. E Josué, infelizmente, não consultou Deus. Não consultou Deus e por isso pagou o preço. Se quer saber mais um pouquinho do que aconteceu, então vamos para o segundo tópico, pastora Sara. Josué não consultou a Deus. Olha só, até me antecipei um pouquinho. Josué não consultou a Deus, por isso ele foi enganado. Leia o texto bíblico, pastora. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham prestado atenção no texto lido. Josué cometeu um grave erro. E nós muitas vezes cometemos o mesmo erro. É verdade, irmãos. Somos todos iguais. Somos todos pecadores. Somos todos fracos. Somos todos descendentes de Adão. Não tem bom. Não estou aqui culpando Josué, não. Muito pelo contrário, eu estou aprendendo para que eu não cometa na minha vida os mesmos erros que Josué cometeu. Quem nunca errou? Nós erramos porque nós não seguimos as orientações do nosso Deus. Se nós seguíssemos as orientações que nos são dadas pelo próprio Senhor através da Bíblia, nós não erraríamos. Mas a verdade é que todos nós erramos. A própria Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Pois é. Voltando aqui ao texto, Josué ouviu aquela conversa. Os gibeonitas porque eles eram da onde? De Gibeão. Era logo próximo, eram vizinhos. E eles trouxeram sapato velho, sandália velha, pão velho e mostraram para Josué. Josué, irmãos, não consultou Deus, porque Deus já tinha ordenado que era para Josué destruir todas as nações que estavam dentro da terra de Canaã. Eram 21 reis, 21 nações, aliás, 31 nações. E Josué errou porque não colocou em prática aquilo que Deus havia falado. Usou de misericórdia com alguém que Deus tinha dito que não era para usar de misericórdia. Naquele tempo era assim, volto a dizer. Na dispensação da lei, Deus usava a sua palavra com segurança, com firmeza. Quando ele queria, o próprio Deus, ele é o autor da vida, ele mandava matar mesmo. Por quê? Porque Deus, ele pode fazer isso. O único que pode dar a vida e tirar a vida. Quando Deus mandava matar alguém, não é que Deus fosse mau, não.
É porque Deus sabe de todas as coisas. Hoje, se fosse hoje, Deus é cruel, Deus é radical. Não. Deus não é cruel nem radical. Deus é justo. Deus é justo. Então ele tinha mandado Josué, que introduziu o povo na terra prometida, que era para matar todo mundo mesmo. E qual era o propósito de Deus? Limpar a terra para que o povo de Deus pudesse viver em paz. Israel não cumpriu a ordem de Deus e paga o preço até hoje, pela sua desobediência desde aquele tempo. Praticamente 3.400 anos se passaram e o povo continua sendo desobediente. Mas voltando novamente ao texto, e não foi só Josué que errou, não. Todos os líderes que faziam parte do conselho também fizeram a mesma coisa. Como Josué não consultou Deus, eles também não consultaram. Estava lá o próprio sacerdote Eleazar, que poderia ter dito: olha, comandante, nós temos que consultar Deus. Mas eles não fizeram o que era para fazer. Então, quando eles perceberam que eles foram enganados, depois os gibeonitas confessaram como foi que eles fizeram. Na continuação do texto, vocês podem ler aí na casa de vocês. São quantos versículos, pastora? Dê uma olhadinha aí. Parece que são 35 versículos. O 9. O 9, por favor. 27. 27 versículos. É pequeno. Leia. Aí vocês vão perceber o que foi que aconteceu. Os gibeonitas também pagaram o preço. Quando Josué percebeu o erro que ele cometeu, fez aliança, fez um concerto com os gibeonitas. Ninguém vai tocar em vocês. Quando ele percebeu, rapaz, vocês enganaram vocês. E diz o versículo 16, pastor: e sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com ele, olha só, preste atenção. Ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois é, já falei sobre isso, eram vizinhos. Armaram aquela estratégia, aquela grande mentira, orientados certamente por quem? Por Satanás, porque ele é o pai da mentira. Pois é. E aí, veio a sentença agora sobre os gibeonitas. Josué, é verdade. Como eu já fiz uma aliança, ele não podia desfazer, porque ele usou o nome de Deus. Usou o nome de Deus, fez um juramento, usando o nome de Deus. Não posso desfazer. Eu até estava pensando, mas aquela dispensação era outra. Se fosse hoje, Josué, olha, me perdoa. Pedia perdão para Deus: Senhor, eu errei, não te consultei e tal. Mas naquele tempo, por isso que está lá no Êxodo 20, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Foi o que Josué fez, ele infringiu aquele mandamento. Não consultou Deus, tomou uma decisão errada. Aí uma grande guerra aconteceu, porque as demais nações, nós vamos, no próximo capítulo 10, a gente vai ver que aquela decisão errada de Josué provocou uma grande guerra, porque os gibeonitas fizeram aliança com Israel. Sabe o que aconteceu com os gibeonitas? Até o final da vida deles, eles foram condenados a ser os rachadores de lenha e os tiradores de água. Todo o serviço do tabernáculo, toda a água que era consumida no tabernáculo, nos sacrifícios, era muita água consumida. Então, os gibeonitas se transformaram nos carregadores de água e nos rachadores de lenha, enquanto eles existiram naquele tempo. Vejam, meus amigos, que a mentira gera consequências drásticas
Aconteceu assim. Desde o Éden, continuou assim nos dias de Josué, e assim continua até os dias de hoje. Os mentirosos, mais cedo ou mais tarde, eles serão desmascarados. E se não se arrependerem, a Bíblia diz que eles ficarão de fora da cidade santa, conforme Apocalipse 22:15. E agora eu quero orar. Por você, meu irmãozinho, por você, meu amigo, o Senhor já viu o que aconteceu. Vocês já viram o que aconteceu com os mentirosos. Vocês já viram o que aconteceu quando um homem a quem Deus confiava, em quem Deus confiava, não consultou o Senhor para tomar decisões. Fica aí a lição para nós. Para todos nós, para mim e para todos nós. Não devemos tomar nenhuma decisão na nossa vida sem antes consultarmos aquele que tem todo poder nos céus e na terra, que conhece tudo e que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora eu quero orar. Por você, amigo, que ouviu esta palavra e que deve estar dizendo assim, é verdade. Quantas decisões erradas eu já tomei na minha vida. Então aproveite. Nesta dispensação da graça, você pode se arrepender, como está escrito, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependa-se enquanto é tempo. Deus está pronto para lhe perdoar. Os gibeonitas não morreram por quê? Porque confessaram o pecado, a mentira que eles cometeram. Pagaram um preço. Então, toda decisão que nós tomamos tem um preço. Se você toma uma boa decisão, você vai ser beneficiado com a boa decisão. Mas se você toma uma decisão errada, prepare-se para pagar o preço. Então, uma das decisões mais erradas que o ser humano toma é rejeitar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, hoje, tome a decisão certa. Aceite a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todas as pessoas amigas que estão ouvindo a tua palavra e os irmãos também, mesmo sendo povo de Deus, mesmo você fazendo parte da igreja de Jesus na terra, mas você peca, você erra, todos nós erramos, pecamos. Por isso, confessemos agora. Peçamos perdão a Deus agora. Peça, amigo, perdão a Deus. Ele vai perdoar você, vai jogar nas profundezas do mar os seus pecados e vai registrar o seu nome no livro da vida e você vai morar no céu. Não é bom? Pai, em nome de Jesus te apresento todas estas pessoas, entrego em tuas mãos aquelas que estão arrependidas pelas decisões erradas que tomaram. Pai, mas eu oro por aquelas que estão neste momento tomando a decisão certa. Se a decisão delas é te aceitar como Senhor e Salvador, perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém e amém. Final de mais um vídeo. Eu louvo a Deus pela sua vida, amigo. Que Deus abençoe a todos vocês. Estejam conosco no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Gostaram do que viram e ouviram? Então compartilhem com os seus amigos. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, continue presente em cada vida, em cada coração. Amém, amém, amém. Glória a Deus!